tema da nossa meditação: o véu se rasgou. Nós vamos ficar com um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, a partir do verso de número 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebedido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa e vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as rochas. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, fala conosco. Toma minha vida mais uma vez por misericórdia. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E, Senhor, que, ó Pai, os teus filhos possam sair daqui alimentados, meu Deus. É o meu pedido. Então, a partir desse momento, toma-me. É o que eu te peço no nome de Jesus. E aos que creem digam amém e amém. O véu se rasgou. Eu não sei se você sabe, mas a aflição de Cristo antes da cruz foi tão grande, que Cristo, o seu suor eram como gotas de sangue. Naquele momento, Satanás queria tentar de alguma maneira ceifar a vida de Cristo antes que ele chegasse à cruz do Calvário, porque o propósito de Deus se cumpriria na cruz. Por isso grande era a aflição, e o véu precisava ser rasgado. Eu preciso que você entenda o que o texto vai dizer. E o que eu acho interessante é que, próximo de Jesus entregar o seu Espírito, houve o 45, parte final do versículo diz assim: houve trevas sobre a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu preciso aqui, irmãos, falar sobre o rompimento do véu. O véu se rompeu, o véu se rasgou. Mas eu quero poder pegar esse véu, que era uma camada grossa, feita por um tecido muito bem trabalhado, e dividir esse rompimento em três partes. A primeira parte desse rompimento é quando há um rompimento com a moralidade, o véu da moralidade. A segunda parte é quando há um rompimento com o véu da religiosidade. E a terceira parte, quando há um rompimento com o véu da intimidade. Nós vamos ver, e se analisarmos o texto, as escrituras, desde o tabernáculo com Moisés, nós vamos ver que o tabernáculo ele era formado por três partes: o átrio, ou os átrios, aonde todo o povo poderia entrar. O santo lugar era um lugar propício para sacerdotes e para o sumo sacerdote. E o santo dos santos, ou o santíssimo lugar, era um lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para expiação e oferecer ali o seu sacrifício, a sua oferta, para que houvesse perdão, o perdão fosse concedido, e a partir da liberação, então, aquelas famílias, então, após o perdão, obtivessem o favor de Deus. E nós vamos analisar
que entre o santo lugar e o santíssimo lugar existia um véu. Esse véu, ele separava o santíssimo do santo. Você imagina que os homens eram homens sérios. O sumo sacerdote tinha vestimenta séria para entrar no santíssimo lugar. O sumo sacerdote se preparava uma vez ao ano para entrar no santíssimo lugar. E se ele entrasse de alguma maneira impuro, se ele entrasse de alguma maneira com algum tipo de pecado, se ele entrasse de alguma maneira com algum tipo de deficiência, ele era literalmente fulminado naquele lugar. Tanto que esse homem, ele possuía na sua cintura sinos. Ele tinha que se movimentar o tempo todo. E o movimento então desses sinos era por motivo de mostrar que aquele homem estava vivo dentro do santo dos santos, ou do santíssimo lugar. Esse homem era amarrado por uma corda, que uma vez fulminado, ele só podia ser retirado, puxado do santo dos santos, ou do santíssimo lugar. E nós vamos ver que esse véu, ele ganha proporção no templo de Salomão. Não é o templo de Salomão construído em São Paulo, mas o templo de Salomão, aonde Davi, o pai, dá todas as ordens e prescrições. Esse véu tinha aproximadamente 12 centímetros. Nesse véu, para que tu entenda bem, ele não conseguia ser rasgado de forma nenhuma. Você poderia juntar cavalos poderosos de um lado, fortes, cavalos fortes do outro, e tentar se amarrar uma ponta do véu e a outra ponta do véu, que por mais fortes que fossem esses cavalos, eles não tinham força para rasgar o véu de 12 centímetros, que separava o santo lugar do santo dos santos. E Jesus então precisava fazer com que o véu fosse rasgado. Que véu? O véu da moralidade. Se você observar, irmãos, era tudo perfeito, mas só um tinha o poder e o acesso de entrar no santíssimo lugar. E Deus então olhava do alto e dizia: ei, eis que um dia o véu vai se rasgar. Ainda que esse homem se preparasse para isso, mas era dado somente a ele o direito de entrar no santíssimo lugar. Eu quero dizer, irmãos, que o santíssimo lugar era o lugar aonde precisava se apresentar uma oferta perfeita. O santíssimo lugar era o lugar aonde Deus contava com a oferta perfeita. O cordeiro tinha as prescrições certas para serem sacrificados. E eu quero dizer também para você que o lugar, ou o santíssimo lugar, era o lugar onde precisava de uma perfeita adoração. E só o sumo sacerdote, se preparando durante um ano inteiro, tinha acesso àquele lugar. E o Senhor então, fazendo valer João 3,16, que Deus amou o mundo. Eu costumo dizer, irmãos, que se o versículo parasse aí, desse ponto aí, já valeu. Porque Deus amou o mundo, mas Deus é tão misericordioso que Ele continua e deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas obtivesse a vida eterna. Mas se ficasse somente porque Deus amou o mundo, já estava bom demais. Mas o Senhor, não, peraí, eu amei o mundo, mas quero oferecer um cordeiro, o Cordeiro Santo, que virá para tirar o pecado do mundo, virá para remir o meu povo, virá para mostrar para ele. Eu não sei se você sabe disso, irmãos, mas quando se fala dessa perfeição, quando se fala, irmãos, de paraíso, se fala de um jardim amplo e grande, aonde Deus habita nele, aonde Deus caminha por ele. E o Senhor então começou a observar que os homens passaram a se corromper, e aquilo que era moral foi deixando de ser. Há um costume nosso, irmãos, no meio evangélico, de começarmos bem uma caminhada e terminarmos mal. Há um costume no meio evangélico, de você pode observar isso. Olha quantos caminharam contigo, olha quantos
trilharam o mesmo caminho, um caminho parecido com o teu. E olha quantos chegaram talvez aonde você chegou, de poder estar num culto de domingo, hoje aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Precisava ser rasgado o véu da moralidade. Esse véu que fazia a separação do povo, dos sacerdotes, com Deus. O santíssimo lugar onde a presença de Deus estava, irmãos. E aí o segundo véu que precisou ser rompido foi o véu da religiosidade. Você vai observar que o templo, ele é construído não da mesma maneira, com toda a ordem de riqueza do templo de Salomão, mas o templo ele é reedificado, o povo ajuda nisso. E depois de muitos anos, depois que o Senhor fica em torno de 400 anos sem falar com o seu povo, os rituais continuam, os sacrifícios continuam. A percepção dos sumos sacerdotes é de que aquele sacrifício estava chegando ao trono da graça, quando na verdade Deus já não estava mais recebendo o sacrifício, mas o santíssimo lugar continuava sendo o lugar da habitação, ou pelo menos da presença de Deus. E o templo em Jerusalém começou, com o passar do tempo e o passar dos anos, a ser um templo onde o sumo sacerdote tinha uma posição política, aonde Roma fazendo, ou Israel sofrendo a influência de Roma, permitiu, e não teve como negar, de que através daquela influência eles determinassem quem seria o sumo sacerdote. Você vai observar, irmãos, que sacerdote, tinha alguns, mas o sumo sacerdote tinha que ser um só. O cara tinha que ter uma história para ser um sumo sacerdote. Ele não podia ser escolhido de qualquer maneira. E se você caminhar comigo, aí eu vou te dar a citação em Lucas, no capítulo 3, no versículo de número 2. O texto vai dizer assim: sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ali mostra, nesse texto, só nesse texto, ali mostra nesse texto dois sumos sacerdotes, ou dois sumos sacerdotes, quando na verdade era proibido. E quando você vai estudar um pouquinho sobre isso, você vai observar que somente um deles era o sacerdote, mas tinha o outro que mandava, era algo político. E o Senhor Jesus na cruz do Calvário precisava que o véu fosse rasgado, o véu da religiosidade. Jesus um dia chega no templo, e o templo virou um lugar de comércio, e ele chega ali e diz que ia destruir tudo. E ele começa a dizer, e lá no texto ele vai dizer o seguinte, para a gente ganhar tempo, que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Ele está falando, e os homens que ali estavam diziam: como tu vai poder destruir e construir em 3 dias? Ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição, irmãos. Ele estava falando a respeito de uma nova aliança que ele ia fazer com o seu povo. Ele estava falando de uma nova oportunidade que seria dado não só aos seus, mas também aos gentios, que somos nós. E o véu da religiosidade, ele ia precisar ser rompido, ser rasgado. Pastor, o que o senhor está falando? Eu quero dizer para você, para que tu entendas, para que você compreenda bem, que a religiosidade é o que muitas das vezes te traz a este lugar, quando você não tem um propósito. A religiosidade é aquilo que te faz sair da sua casa todos os domingos, muitas das vezes, quando você não está debaixo de um propósito. A religiosidade é como se você viesse a esse lugar e batesse um cartão, como se você saísse do seu lar e dissesse: bem, eu tenho que estar lá. A religiosidade tem consumido os dias atuais, as igrejas. A religiosidade tem quebrado, irmãos, o conceito espiritual, e o véu precisava ser rasgado. A religiosidade foi quem fez com que Cristo fosse condenado à morte, a morte de cruz, extremamente necessária para que eu obtivesse o livre acesso ao Pai.
A religiosidade está desde aquela época assolando. Eu quero dizer para você que o véu da religiosidade precisava de alguma maneira ser rompido. O texto, ele vai dizer, irmãos, que no versículo de número 46 do capítulo de número 27, o texto ele vai dizer, nesse versículo, que por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eu vou te mostrar a religiosidade agora, irmãos. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparastes? Jesus estava falando na sua língua, ele estava falando numa mistura de aramaico com hebraico. Ele estava dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, e o povo que estava naquele lugar não estava compreendendo. E eles estavam dizendo: o que ele está falando? Ele está clamando por Elias. Ele chama por Elias. O próprio povo dos que ali estavam achando que Jesus chamava por Elias. Você sabe por quê, irmãos? Porque Elias foi elevado num redemoinho, e o povo judeu, ele foi ensinado, toda vez que estava numa crise, toda vez que estava num momento muito difícil, a clamar por Elias, achando que Elias voltaria para acudi-los. Eu quero dizer que muitos de nós temos confiados em carros, em cavalarianos. Poucos de nós temos confiado no Senhor dos Exércitos, aquele que fez os céus e a terra. Às vezes a sua confiança está no homem. Às vezes você tem depositado a sua confiança em alguém, e o Senhor dos altos céus está dizendo: hoje eu preciso rasgar o véu da religiosidade. Hoje eu preciso rasgar o véu da religiosidade que tem trazido para dentro da igreja a incredulidade. Tu está aqui, mas tu nem sabe por que tu está. Tu vê esse lugar, mas tu está se perguntando aí: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu quero te dizer que esse lugar é chamado de casa de oração. Eu quero te dizer que as palavras que saem da Bíblia Sagrada, elas não voltam vazias. Eu quero te dizer que você que veio a esse lugar, o Senhor Jesus precisava que uma mensagem hoje fosse ministrada ao teu coração, aonde o véu da religiosidade caísse por terra. Vira para o teu irmão e diga para ele: eu não preciso de Elias. Vai, diga para ele: eu não preciso que Elias volte, porque o meu Jesus, ele morreu e ressuscitou, e toda vez que eu preciso eu clamo a ele, e quando eu clamo, ele me responde. Às vezes, irmãos, nós mantemos a tradição. Como assim, pastor? Fui ensinado assim. E nos tornamos o famoso crente Gabriela. Eu nasci assim? Não tem jeito, pastor. Já tentei mudar, mas não tem jeito. Hoje, meu ritmo de vida é esse. Só consigo durante um período. Precisa romper o véu da religiosidade, irmãos. Eu quero te falar a respeito de tradição. Eu já te contei essa história aqui, irmãos, aonde a menininha de 9 anos, a família sempre se reunia uma vez ao ano. Reunia-se todos da família. Era uma tradição. E a menina pergunta: mãe, por que a gente sempre se reúne na mesma data? E a mãe repete para a menina: filha, você me ajuda? É uma tradição. Mãe, então por que esse pernil que a gente assa é cortado nas pontas? E a mãe diz: filha, é uma tradição, não sei. Eu aprendi assim com a sua avó, estou ensinando assim para você, e você vai ensinar assim para sua filha. E logo em seguida a mãe vira e diz: mas vai na tua vovó, pergunta para ela, com certeza ela sabe. E depois vem aqui e me explica também, que até hoje eu não sei. Ela chega diante da vovó: vó. E aí a avó assim: por que o pernil é cortado nas pontas, vó? E a avó olha para o pernil e diz: filha, é uma tradição, eu também não sei. Eu aprendi assim com a minha mãe, estou ensinando para a tua vai ensinar para você, você vai ensinar para a sua filha. E aí de repente a avó vira e diz: mas pergunta para a Bisa está viva, pergunta para ela. E a netinha vai até a Bisa: sim, minha netinha, por que o pernil é cortado nas pontas?
Aí a bisa vai até lá onde está o pernil e diz: bisa neta, se é assim que chama, eu não sei, é uma tradição, eu aprendi assim com a minha mãe, que ensinei para sua avó, que estou ensinando para sua mãe, que vai ensinar para você vai ensinar para a filha. Mas faz o seguinte, pergunta para minha mãe, está na cama, mas está lá, que não se chama tataravó. Eu fui contar essa história na rádio, eu não sei qual é o nome, agora não lembro, mas a gente costuma falar tataravó, mas não chama tataravó. Mas vamos dizer que fosse tataravó. Pergunta para tua tataravó. Aí ela chegou diante da tataravó, já lá na cama: tatara, a senhora pode me dizer, eu já perguntei para minha bisa, para minha avó, para minha mãe, e ninguém sabe, a senhora sabe por que o pernil é cortado nas pontas? Ela: minha tatara netinha, é claro que eu sei. Aí ela fica ansiosa para saber, né, netinha? Sim, vovó. Minha tatara netinha, deixa eu te explicar. É que quando eu e o teu tataravô, nós nos casamos, o nosso forno era muito pequenininho, e nós tínhamos que cortar o pernil nas pontas, porque ele não cabia dentro do forno. Tradição, irmãos. Ele está cheio de pessoas dentro das igrejas, envolto de uma tradição, não quer quebrar o paradigma, não compreende ou não compreendem que o véu se rasgou de alto a baixo, o véu da religiosidade, o véu da condenação, o véu da intimidação, o véu da afronta, ele se rasgou, irmãos. Hoje você precisa e tem direito a uma nova vida e precisa obtê-la, precisa vivê-la. Hoje Deus está dizendo para você dessa maneira. Mas o terceiro véu, o véu da intimidade. E aí o véu da intimidade, irmãos, o Senhor, ele olha com todo amor. Se nós formos ao texto no Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 47, diz: e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. Versículo de número 50, por favor, Mateus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Aí no 51, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Sabe aquele véu de 12 centímetros? Sabe aquele véu que cavalos de um lado e cavalos do outro não conseguiriam jamais rasgá-lo? Sabe aquele véu? O Senhor deu uma ordem dos altos céus. Esse véu não foi rasgado de baixo para cima, esse véu foi rasgado de cima para baixo. Existia uma necessidade do véu ser rasgado, irmãos. O véu também da intimidade. Sabe o que Jesus estava demonstrando com isso, irmãos? Ele não foi morto por alguém, ou vencido por uma infecção. Eu não sei se você sabe, mas a morte de cruz, muitos morriam derivado de uma infecção. Mas ele não foi vencido por uma infecção, nem morto por alguém. Esse Jesus maravilhoso, no auge do seu poder, da sua soberania, ele disse: a minha vida eu vou dar em favor deles. Para quê? Pergunta: para quê, pastor? Para resgatar a minha intimidade, ou a intimidade de um povo para com Deus. Você está entendendo? Pergunta a pessoa do teu lado: há quanto tempo tu não ora e não sente a presença de Deus? Vai. Há quanto tempo você não dobra o teu joelho na tua casa? Vai. Há quanto tempo tu não tem buscado o Senhor de corpo, alma e espírito? Vai. Há quanto tempo tu não tem ouvido a voz de Deus diretamente contigo? Vira para o irmão do teu lado e diz: você sabia que Deus fala diretamente com você? O véu da intimidade precisava ser rasgado, irmãos. Por quê? Porque Jesus estava mostrando que depois do santo lugar, no santo dos santos, existiam coisas maravilhosas, maiores do que os olhos poderiam contemplar, mais, infinitamente mais de tudo quanto você pensa e deseja.
E o Senhor então, sabedor de tudo isso, Ele precisava mostrar que uma espiritualidade maior Ele queria entregar para os seus filhos, através do sacrifício, o sacrifício de cruz, irmãos. Uma outra coisa que eu preciso dizer para você, quando Ele diz está consumado significa assim está. Pergunta: o que é isso, pastor? Assim está, ninguém pode mudar. Assim está, mesmo que Satanás se levante, ele não tem poder contra nada do que eu fiz. Assim está. Quando você ora, você busca, quando você diz a minha vida pertence ao Senhor Jesus, pode levantar um turbilhonamento de problema, mas o meu Deus garante a tua vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Está consumado, assim está. Não tem jeito, não vai mudar a tua história. Deus não quer que mude, a não ser que seja para melhor. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Uma outra coisa que eu preciso dizer é que Jesus, ele não morre apenas como mais um Marte, não, mas como sacrifício perfeito e agradável. Ele torna-se o sacrifício perfeito e agradável. Para quê? Para me dar mais intimidade. Aqui eu quero te dizer que alguns possuíam intimidade, mas o que Ele queria fazer é que o céu pudesse se abrir para mim e para ti, e eu pudesse ter muito mais intimidade. Você está entendendo? Diga amém. Então vira para a pessoa do teu lado e diga: sabe essa intimidade que você tem com Deus? Deus quer aumentá-la. Deus quer aumentá-la de forma sobrenatural. Deus quer te dar uma intimidade muito maior. Deus quer que tu caminhe e sinta a presença de Deus na tua vida. Deus quer que o que quer que você faça, você possa sentir o aconchego do Espírito Santo contigo. Você está entendendo? Diga amém. Deus está contigo, mulher valorosa. Deus está contigo, homem de Deus. Permaneça, não desista. Chama Jesus para os seus negócios. Chama Jesus para a tua família. Chama Jesus, porque quando Ele chegar, a história vai mudar. Quando Ele chegar, a história vai mudar. Quando Ele chegar, a história vai mudar, crente. Ele precisava rasgar o véu da intimidade. Como assim, pastor? Eu acho que tenho, mas não tenho. Eu acho que sou, mas não sou. Eu acho que falo em línguas, mas é emoção. Ele precisava dizer: eu quero mostrar para vocês o que é ser tomado pelo Espírito. Eu quero mostrar para vocês o que é ser dirigido pelo Espírito. Rasgar o véu. Você sabe qual é o melhor significado? Rasgar o véu significa Cristo entrar no céu e abrir as portas para mim e para você. Para que o véu fosse rasgado, eu não sei se você sabe disso, eles se prepararam para tudo. Os homens se prepararam para tudo. Como assim, pastor? Para tudo. Para tudo. Caifás, eles se prepararam para tudo, principalmente para ter uma impressão que Jesus podia sofrer um desmaio, ser levado até o túmulo e lá recobrar a sua saúde. Você já leu o texto em que uma lança é enfiada na lateral de Cristo e que sai água e sangue? Aquilo ali era a testificação da morte. Aquela lança vai lá nos pulmões, é enfiado, e quando eles tiram, normalmente não saía água e sangue. Pastor, por que no caso de Cristo saiu água e sangue, um sangue coagulado? Você sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele próprio permite que o seu coração exploda.
O que acontece ali, cientificamente, é comprovado, para que você entenda, o quadro clínico ocorre quando há uma ruptura no pericárdio. O pericárdio, ele é o tecido que reveste o exterior do coração. Não vai haver dúvida não. Quando ele entrega o espírito dele ao Senhor, o coração dele vai assim, ó, para que não existisse dúvida de que ele estava morto, mas que ao terceiro dia ele ia ressurgir dentre os mortos, em favor da minha vida e a tua, irmãos. Dentro do templo, no mesmo instante em que Jesus estava entregando o seu espírito, dentro do templo, os homens estavam prestes a adorar o Senhor. No santíssimo lugar, o sumo sacerdote estava ali tratando o dia como um dia comum, aonde o cordeiro estava prestes a ser sacrificado, aonde o cordeiro estava prestes a ser aspergido. Sabe, crente, eu quero te dizer que o povo que estava do outro lado do véu, eles não podiam ver o que estava do lado de cá do véu, mas de repente, irmãos, o véu se rasga de alto a baixo também dentro do santuário. E quando ele se rasga, irmãos, aqueles homens que ali estão, um toca no outro e diz: rapaz, agora nós vamos ficar cego, porque nós estamos olhando o santíssimo lugar. Agora não tem jeito, porque nós temos acesso ao santíssimo lugar. E um toca no outro apavorado. De repente um deles vira para o outro e diz o seguinte: rapaz, olha, porque algo extraordinário aconteceu. O véu se rasgou. Você sabe o que eles queriam, o sacerdote? Manter um monopólio. Você sabe o que algumas igrejas tentam fazer, irmãos? Manter um monopólio. Sabe, te dizendo que Deus só vai ouvir a tua oração se você vier orar comigo. Mas eu quero te dizer que aqui é diferente. Aqui eu quero te dizer que o véu se rasgou também na tua vida. Você tem acesso ao santíssimo lugar. O véu se rasga. Aqueles homens que ficam ali espavoridos, um olhando para o outro, daqui a pouco eles olham e veem que o véu se rasgou também dentro do templo. Meu irmão, eu quero te dizer que hoje o Senhor quer permitir, se você permitir, Ele quer fazer com que literalmente o véu possa se rasgar na tua vida, para que essa dificuldade que tu tem de aceitar a Cristo, toda vez se fala em aceitar a Cristo, diz: não, eu não posso, ainda não é chegada a minha hora. Um dia vai acontecer. Hoje é o dia que o Senhor marcou contigo nesse lugar. Hoje eu quero te mostrar que o véu da moralidade se rasgou, o véu da religiosidade se rasgou, e o véu da intimidade também se rasgou, te dando um acesso direto ao trono da graça. Eu quero dizer para você que Jesus veio para dizer para ti: olha, quando tu ora, Deus ouve a tua oração. Quando tu clama, Deus ouve a tua oração. Quando você jejua, Deus atende a tua súplica. O Senhor está dizendo para você: não deixa que o véu da religiosidade continue te abatendo. Sabe, quando você olha, você está vendo que as coisas têm que ir de uma maneira, mas você não quer, você é duro. Aqui a Bíblia fala sobre dura cerviz. Tem gente que é duro, crente. Tem gente que tu fala, ele vê que é Deus, mas ele diz: não, eu sou durão. Está cheio de homem dizendo: eu sou homem. Seja homem para aceitar Jesus. O véu da religiosidade tem que ser rasgado definitivamente, porque o véu, o texto vai dizer: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra. Salomão vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O véu se rasgou. Eu já contei esse testemunho aqui, irmãos. Quantas vezes na minha vida eu tinha pessoas hoje próximas da minha família, hoje debaixo do meu ministério, mas toda a luta, toda a dificuldade eu tinha que ligar e dizer: ora por mim. Eu lembro quando eu perdi meu emprego, irmãos. Eu cheguei nem em casa para minha esposa. Eu cheguei para contar. Antes de eu contar para minha esposa, eu tive que ir nas pessoas em quem eu confiava para dizer: ora por mim, não sei o que eu vou fazer, perdi o emprego.
Você imagina, sabe o que Deus estava preparando, irmãos? Dali para frente nunca mais eu trabalhei para ninguém, porque Deus me deu a minha própria oficina. Dali para frente, você está entendendo? Diga amém. Então eu quero te dizer que aquilo que tu não esteja compreendendo hoje, Deus está dizendo para você: tenha mais intimidade com Deus, que tu vai entender. Porque o véu se rasgou, querido. Já não há mais dificuldade nenhuma. Quando tu ora, quando tu clama, quando tu busca, Deus te ouve e Ele atende o teu clamor. E aqui na Unção Ágape eu tenho ensinado que aqui é um lugar de lançar a bengala fora. O novo convertido, ele é discipulado, mas depois de discipulado, quando ele aprende a caminhar sozinho, nós ensinamos ele a dar passos. Hoje você não aguenta correr, mas daqui a um período Deus vai te preparar para isso. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero, em nome de Jesus, que você possa estar atento, porque Deus está chamando a mim e a você, para que essa Santa Ceia possa fazer a diferença na minha vida e na tua. Que nessa Santa Ceia, eu e você venhamos a declarar: meu Deus, o véu já se rasgou. Amplia a minha visão, pois eu quero ver os céus abertos. Primeiro céu, firmamento. Segundo céu, regiões celestes. Terceiro céu, local de habitação do trono de Deus. Eu quero ver o céu, os céus abertos na minha vida. Ministerialmente eu quero dizer para você que tu verás os céus abertos. Afinal de contas, o véu já se rasgou em duas partes. E a partir de hoje, ou a partir do rompimento do véu, o acesso é garantido ao trono da graça. Você sabe por que Jesus rasga o véu? Porque ele diz: agora eu sou o ponto de contato com Deus. Todas as vezes que tu pedir em meu nome, crendo, recebereis. Jesus então é a maior referência nossa com Deus. Pode vir alguém para me ajudar aqui a tirar o púlpito, por favor? Nós vamos fazer a apresentação da Jocel e daqui a pouquinho nós vamos finalizar com a Santa Ceia. Hoje eu quero finalizar o culto com a ceia, em nome de Jesus. Salomão, eu te falei, né? Que ele declara que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Sabe, irmãos, permaneça firme. Se errou, pede perdão, porque o Senhor é fiel para te perdoar, para me perdoar. Mas permaneça firme, em nome de Jesus.